Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. Eu queria dar uma ótima torcida, uma ótima notícia, melhor dizendo, à torcida do Flamengo na manhã deste domingo e diz respeito ao Estudiantes, time que vai enfrentar a equipe rubro-negra na próxima quinta-feira no Maracanã, às 9h30 da noite, pelas quartas de final da Libertadores da América. Eu assisti ao jogo inteiro do Estudiantes contra o River Plate neste sábado, né, pelo Campeonato Argentino, pelo torneio Clausura, e o Estudiantes, para começo de conversa, perdeu um jogador muito importante para o jogo contra o Flamengo, que é o zagueiro Gonçalves Pires, que acabou saindo machucado no início do jogo. Logo no início do jogo, ele foi substituído pelo Núñez, que, por sinal, é o jogador que no finalzinho marca o gol de honra do Estudiantes. O Estudiantes perdia por 2-0, até o finalzinho do jogo, né? E essa lesão, claro, preocupa demais o técnico Eduardo Domingues, está fora, né? O Gonçalves Pires, um zagueiro de 33 anos, curiosamente revelado pelo River Plate. E aí teve outro lance, que eu falei, nossa senhora, agora a coisa melhora muito para o Flamengo, que foi a entrada duríssima do zagueiro Martínez Quarta, que acabaria sendo expulso ainda no primeiro tempo, no Ascaciba, né, que é o melhor jogador e capitão, é o dono do time do Estudiantes. Ele levou a entrada, ele abriu uma ferida, né, com a marca da chuteira do Martínez Quarta na canela dele. Foi uma coisa feia, foi uma lesão feia, né? Ele ficou uns 5 minutos no chão, batendo a mão no gramado e tal. Não sei, honestamente, se terá. Ele continuou no jogo, mas não sei se terá condições de enfrentar o Flamengo, né? Fato é que foi mais um jogo muito ruim do Estudiantes, muito ruim mesmo, e essa partida, esse clássico contra o River, foi disputado em La Plata, ou seja, Casa dos Pinchas. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, precisa conhecer o site da BandBet. Para isso é só apontar a sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado direito, beleza, pessoal? E aí você terá acesso às melhores oportunidades do jogo entre Juventude e Flamengo, mais tarde, às 4, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, estádio no qual o Flamengo não ganha desde 1997, quando inclusive enfrentou o Juventude, depois no quadrangular semifinal daquele campeonato brasileiro. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então, assim, foi mais uma partida muito ruim do Estudiantes. O Estudiantes, nos últimos 3 jogos pelo Campeonato Argentino, pelo Clausura, ganhando o Aldosivi, que é o pior time do Grupo A, grupo em que o Estudiantes está, né? O Estudiantes é 7º nesse momento, são 2 grupos de 15, o Aldosivi é o pior time do Campeonato Argentino, perdeu para o Central Córdoba e ontem perdeu para o River Plate por 2-1, mesmo tendo um jogador a mais durante todo o segundo tempo e uma parte da primeira etapa. Falei aqui sobre a expulsão do zagueiro dos Milionários, o Martínez Quarta, né? Então são assim, problemas e mais problemas para o técnico Eduardo Domingues, que é bom. Ele levou o Colón de Santa Fé, melhor dizendo, ao título argentino em 2021, né? O time sabaleiro. Foi uma proeza, né? E depois ele substituiu o Ricardo Zelinski, que é bom técnico também, no comando do Estudiantes. O Eduardo Domingues é um bom técnico, mas me parece aquela coisa de final de ciclo já, sabe? Eu acho que não vai ficar mais muito tempo, não, dependendo do que acontecer nesse confronto contra o Flamengo. Agora é o seguinte, pessoal, para você não ficar também muito otimista, dizendo aqui no canal que não tem jeito, o Flamengo vai ganhar, vai se classificar, o Flamengo tem que se provar ainda nessa Libertadores da América, né? Afinal de contas, é bem verdade que eliminou muito bem o Internacional com 2 vitórias, a segunda delas espetacular no Beira-Rio, mas a primeira fase, a fase de grupos, melhor dizendo, no Flamengo, foi horrível, horrível. O Flamengo perdeu para o Central Córdoba no Maracanã, suou sangue para ganhar do Deportivo Táchira, foi a primeira fase muito ruim e fez com que o Flamengo, mais uma vez, terminasse na segunda colocação no grupo, né, com a classificação ruim, e pelo sorteio acabou caindo no lado mais tranquilo do chaveamento das oitavas de final, né? O Flamengo contra 3 argentinos, Estudiantes, Vélez e Racing. Nenhum desses times está jogando bem. Talvez o que melhor esteja seja o Vélez Sarsfield, que é treinado pelo Guillermo Barros Queiroto,
que foi técnico, inclusive, do Boca Juniors, campeão pelo Boca, argentino e tal, mas é um técnico muito limitado também. Então, assim, o Flamengo, em tese, tem um bom caminho até a final da Libertadores. Só que a gente olha em retrospecto e vê vexames do Flamengo na Libertadores da América, né? Teve um vexame histórico contra o Olímpia, né? O Flamengo vencia por 2-0 no agregado, tomou a virada por causa da mania do São Paulo, para dizer o mínimo, né, de colocar em campo o goleiro Matheus Cunha, né? Não tinha a menor condição, não tinha a menor condição de ser titular do Flamengo. Ah, mas ele jogava bem com os pés. Vê-se hoje que o Rossi joga muito melhor do que o Matheus Cunha com os pés, né? Então foi uma insistência que custou, dá para dizer, uma classificação ao Flamengo. O Flamengo foi eliminado nas oitavas de final. Depois, com o Tite, em 2024, o Flamengo conseguiu a proeza de ser eliminado pelo Peñarol, perdendo, inclusive, por 1-0 no Maracanã, com um gol marcado por Cabreira. Aí foi levar tudo para o campeão Del Siglo, jogou até melhor do que o Peñarol, mas o estrago já estava feito, né? Empate por 0-0 em Montevidéu. Jogando contra um time de muita camisa. Aliás, jogando contra 2 times de muita camisa. O Peñarol tem 5 títulos de Libertadores, o Olímpia 3. E o Estudiantes tem 4, tá? 68, 69, 70, com então o técnico Oswaldo Zubeldia, né? O mago Oswaldo Zubeldia. Era um time que batia pra caramba. O Carlos Bilardo jogava naquele time, né? Que foi técnico da Argentina, campeão mundial em 1986. E tinha Labruja Verón, o pai de Labrujita Verón, né? Um dos grandes jogadores meio-campistas argentinos da história do futebol argentino, né? Labrujita Verón, que levou o Estudiantes ao título da Libertadores em 2009 no Mineirão contra o Cruzeiro, né? Então, a gente está falando de mais um time de camisa. O Flamengo vai enfrentar um time com a camisa muito pesada, muito pesada. E jogar lá no Uno, em La Plata, não é uma coisa tão simples assim. Ah, mas o time vai fazendo uma má campanha, vai jogar desfalcado e tal. É Copa, meu amigo, é Copa Libertadores da América. Nessas horas, os times, principalmente aqueles que têm camisa, tiram força não sei da onde. O jogo vira uma pancadaria, tem cera, tem tudo aquilo que a gente está acostumado a ver na Libertadores da América. Nem tudo é falta, então não é uma parada tranquila, não. Não é uma parada tranquila. Espero, né, que o Flamengo possa ter os retornos, né, do Jorginho, por exemplo, do Alexandre, de repente. São jogadores muito úteis ao time do Flamengo. O Jorginho nem se fala, né? Talvez seja hoje o melhor jogador do time do Flamengo. A gente pode discutir se é ele ou a Arrascaeta e tal. E o Bruno Henrique, que está fora por controle de carga do jogo contra o Juventude, será relacionado para a partida contra o Estudiantes, sempre lembrando que ele teve um efeito suspensivo, logo poderá jogar aí pelo Flamengo também no Campeonato Brasileiro. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.